Olá, amigo estudante, tudo bem? Espero que sim. O tema da nossa aula de hoje são os aspectos naturais da América anglo-saxônica, tá certo? Vamos lá, vamos por partes. Vamos lembrar primeiro quem é a América anglo-saxônica. Veja, a América anglo-saxônica é um grupo de apenas 2 países, isso mesmo. Porque o continente americano ele pode ser dividido de 2 formas distintas, tá? Primeiro, ele pode ter a divisão geográfica, onde a gente vai ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul, mas também podemos ter uma divisão cultural do continente americano, onde nós temos a América anglo-saxônica e a América Latina. Essa divisão cultural do continente americano, ela se dá principalmente pela questão do idioma e da colonização, já que boa parte da América Latina, né, fala ou português ou espanhol, tá? E, além do mais, foram colônias de exploração, enquanto que na América anglo-saxônica o idioma predominante é o inglês e foram colônias de povoamento, inglês e com exceção do francês em parte do Canadá, tá certo? Bom, já os aspectos naturais, toda vez que eu falar de aspectos naturais, ou ainda aspectos físicos, ou ainda os aspectos fisiográficos, eu estou falando do quê? Eu estou falando de 4 coisas principais, eu estou falando de relevo, clima, vegetação e hidrografia. Então vamos lá, para os aspectos naturais da América anglo-saxônica. Veja, no relevo eu dividi aqui os 3 compartimentos principais da América anglo-saxônica. Na região central, a região oeste e a região leste da América anglo-saxônica, da forma que esses conteúdos estão dispostos aqui no quadro, tá? Veja, na porção oeste do continente americano, não só da América anglo-saxônica, mas de todo o continente americano, na verdade, eu tenho a formação montanhosa jovem, ou seja, eu tenho chamados dobramentos modernos, uma formação geológica recente, tá certo? Além das planícies litorâneas, né? Na região central é onde se encontram as planícies e depressões, inclusive no caso da América anglo-saxônica, as planícies centrais são amplamente aproveitadas para a agricultura. Nos Estados Unidos nós temos grandes belts, né? Grandes cinturões agrícolas. No Canadá é na planície central mais ao sul, né? Por conta da influência do clima, o clima mais ameno no sul. Nessas planícies que eu também tenho boa parte dela sendo aproveitada para a agricultura. Tá? E na região leste, né, na região oriental do continente americano, eu tenho planaltos e montanhas também, mas de formação geológica antiga, tá certo? Além das planícies litorâneas também, tá bom? Bom, no que diz respeito ao clima, veja que eu tenho os fatores climáticos. O que são fatores climáticos, Brunão? Veja, fatores climáticos são fatores que influenciam no clima. É diferente, ó, fatores climáticos de elementos do clima. Elementos do clima são elementos que compõem o clima. A umidade, o ar, a pressão atmosférica, tá? O vento, são elementos que compõem o clima, que fazem parte do clima. Os fatores climáticos são os fatores que determinam o clima, que influenciam diretamente no clima, tá bom? Aqui, esses 4 fatores climáticos são os 4 principais fatores que interferem diretamente no clima da América anglo-saxônica. Veja, eu tenho a latitude, né, que é a distância em relação à linha do Equador. A América anglo-saxônica já está numa latitude mais elevada, consequentemente eu tenho um clima mais frio, e pela sua latitude elevada eu tenho a influência de massas de ar mais frias, massas de ar que vêm da região do Ártico, tá certo? E na porção oeste da América anglo-saxônica, onde eu tenho os dobramentos modernos, né, a formação geológica recente, por conta disso eu tenho altitudes maiores, e com altitudes mais elevadas eu tenho também um clima mais frio, já que quanto mais alto, mais frio é a temperatura. Além do mais, as correntes marítimas nas regiões litorâneas vão interferir diretamente na temperatura da região, tá certo? No que diz respeito à vegetação, eu separei aqui 4 formações vegetais principais da América anglo-saxônica. No extremo norte, a tundra, que é formada por líquens e musgos, principalmente.
florestas decíduas, que é bem presente, bem marcante no Canadá, que está extremamente ameaçada pela exploração madeireira na região, então ela concentra-se basicamente em parques federais, parques estaduais, a floresta de coníferas, que são os pinheiros, né, a taiga, e as pradarias, que são uma espécie de pastagem natural, né, são os campos, que são amplamente utilizados para a pecuária. No que diz respeito à hidrografia, eu tenho uma curiosidade bem peculiar aqui da América anglo-saxônica, que é a formação lacustre, né? O que é uma formação lacustre, Brunão? Formação lacustre é a formação de grandes lagos. Esses grandes lagos, ele tem uma formação geológica e também está relacionado com o derretimento da última era glacial, que aí nós tivemos a formação desses grandes lagos. Tá? Então tem uma formação geológica, né? Um soerguimento da região, mas também tem a influência do derretimento da última glaciação. Bom, essa formação lacustre ela é amplamente aproveitada para o transporte hidroviário, para o transporte de cargas. Por quê? Ela está localizada no sudeste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos, que também é a principal área industrial dos dois países. Por isso, o aproveitamento dessa formação para o transporte de cargas. Nós temos a presença de rios de planalto e de planície nos dois países, né, da América anglo-saxônica, mas os rios de planalto sendo amplamente aproveitados para a geração de energia, principalmente no Canadá, que está entre os maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, tá certo? Esse é o nosso resumão aí dos aspectos naturais da América anglo-saxônica. Espero que vocês aproveitem. Um abraço, até a próxima e tchau!